Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer, né? Vou dar umas palavrinhas aqui e depois, Matheus, você apresenta a professora, tá? É, eu gostaria realmente de agradecer, Rosana, viu? E Mariana, pela presença de vocês aqui. É satisfatório, né? E assim, pela generosidade, a gente sabe que o conhecimento é algo que não é muito caro, né? Então, assim, quando as pessoas estão dispostas a socializar o conhecimento, a partilhar esse conhecimento, né, e cooperar, e aí eu falo cooperar no sentido de Piaget mesmo, né, respeito mútuo, solidariedade, generosidade, isso é muito bom, tá? Então, assim, é um prazer conhecê-la, Rosana, tá? É um prazer também conhecê-la, Mariana. Não tive a oportunidade de conhecê-la da outra vez, mas agora estamos interagindo, tá? Então, sejam bem-vindas aí e um bom trabalho. Se quiser, Matheus, pode apresentar. Vou estar por aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado, professor Gerry. Gostaria então de apresentar a professora Rosana Ferrareto. Ela é docente do Instituto Federal de São Paulo, na área de letras, atua no campus São João da Boa Vista. Ela também é credenciada para estar atuando como docente no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do IFSP Sertãozinho. Ela é cientista da linguagem, estudiosa da cognição humana, pesquisadora da educação científica, doutora em linguística e língua portuguesa pela Unesp, pós-doutora em ciências cognitivas pela Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Ela é líder do grupo de pesquisas em comunicação científica Acontece, coordenadora do Laboratório de Letramento Técnico-Científico LALATEC, uma pessoa que tem agregado muito com os seus conhecimentos, tem agregado muito com a empatia, uma pessoa que já esteve conosco no ano passado, colaborando com o nosso grupo de pesquisa, GPSEG. Professora Rosana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso meio. Eu gostaria também de lhe passar a palavra para que você pudesse apresentar para nós também a nossa convidada de hoje, a professora Mariana. Sinta-se à vontade em nosso meio. Eu também estendo as palavras de boas-vindas aos nossos participantes, aos nossos inscritos. Sejam muito bem-vindos para essa jornada formativa e que possamos ter um bom proveito desses momentos que aqui passaremos juntos. Professora Rosana, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Quero também expressar o meu agradecimento especial ao professor Gerry Adriane Andrade, ele com o Matheus, né, e o Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Epistemologia Genética, o GPSEG, por nos acolher, por nos oportunizar, né, esse momento de formação, por nos ter feito esse convite. Como líder do Grupo de Pesquisas em Comunicação Científica Acontece, e como um dos eixos de trabalho dentro do grupo é o LALETEC, que é o Laboratório de Letramento Técnico Científico, eu quero então apresentar a nossa coordenadora desse eixo pedagógico desse laboratório, que está aqui comigo hoje dividindo essa formação, essa mesa, que é a professora Mariana Moreira Nunes Santa Maria, que é da área de letras, também com formação aí na pós-graduação em estrito sensu, mestrado em Linguística e em Língua Portuguesa. Ela tem ampla experiência aí no ensino fundamental, com projetos de leitura. Ela é também, como eu, da linguística cognitiva, trabalha com metáfora, com narrativas. Vou passar a palavra para ela para que ela possa também saudar vocês nessa manhã e complementar aí essa apresentação. Ela que é coautora da coleção, coordena um projeto atualmente de divulgação, né, dessas oficinas para levar aí o nosso conhecimento trazido nessa coleção de livros. Então, Mariana, fica à vontade aí para se apresentar também e para saudar o pessoal.
Bom dia, gente. Eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, divulgando a coleção. Como eu comentei assim que eu entrei na reunião, o projeto de vocês bate muito com o que a gente está fazendo, né, no momento, que a gente está divulgando a coleção, falando de comunicação científica. E eu tive, né, o prazer de participar da escrita dos livros. Eu tenho 2 capítulos, junto com outros colegas, dentro da coleção. E, bem, como a Rosana comentou, eu também trabalho dentro da área da linguística cognitiva, faço as minhas pesquisas ali dentro. Eu também trabalho no Instituto Federal, no campus de São João da Boa Vista, e também trabalho na Unify, que é uma faculdade daqui de São João da Boa Vista também. Durante a minha experiência profissional, eu trabalhei, como eu comentei, a vida toda no ensino fundamental, principalmente com leitura, com projetos de leitura, e hoje estou no ensino superior há 2 anos já, trabalhando também com português e também com inglês. Acho que basicamente é tudo isso, é só tudo isso. E é uma alegria ver todos aqui participando, né? Enzo, Matheus, Elaine, Fledson, Genice, Ani, Roberto, Tayana, Guilherme, Daniele, Natiele, aparecem aqui para nós, Elaine, né? Aparecem aqui para nós, somos 15, Tayana. Estamos aqui 15 nesse momento de formação, né? Sei que está entre nós aí estudantes e docentes, todos multiplicadores de saberes, que é o nosso objetivo aí com esse ciclo de formação durante os nossos 4 encontros. Então, vamos iniciar os trabalhos. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão. Se só o que muda permanece e a ciência é provisória e o conhecimento é para a vida toda, qual é o papel da educação se não transformar? Através, formar e dar forma. Transformar, mudar, mover. Essa é a condição natural dos corpos, né? Que não é o repouso. A condição natural dos corpos é o movimento. Mas quando queremos que um objeto entre em movimento, aplicamos uma força sobre ele, puxando ou empurrando. Isso é Galileu Galilei, né? No século XVII. Mas Ernest Hemingway pondera: não confunda movimento com ação. Mas espera aí, ação de puxar ou de empurrar? Educação, educar, dulcere, guiar, conduzir. Em frente, então. A educação é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora. E isso é Paulo Freire. A educação é o ato de amor. Por isso, é um ato de coragem. Mas espera aí, coragem para puxar ou empurrar? Mas que tal tocar ou conectar? Coragem, coração, agir. Então, que tal chegar aos corações pétala por pétala? Borboleta é pétala que voa. E isso é Clarice Lispector. Educação científica é metamorfose. O ovo, a lagarta, a crisálida em formação, a crisálida em eclosão, a borboleta. Então, a professora Mariana e eu desejamos que esta manhã e as próximas que virão possam tocar todos os corações e movimentar cada uma das nossas mentes. Que nós possamos também trazer, durante esses momentos de reflexão e de formação, essa sensação de borboletas no estômago, né? Então, sejam muito bem-vindos. A formação Coleção Pocket Books acontece em níveis de ensino, da educação infantil à pós-graduação. E eu queria aproveitar esse momento de reflexão inicial para mostrar para vocês o website privilégios de compartilhar a tela, não estou... Agora eu consegui, quer ver? Veio. Muito bom, deu certo. Me contem se vocês já estão visualizando minha tela, sim? Sim. Ótimo. Então, este é o site do nosso grupo de pesquisas Acontece. Vou colocar o link aqui no
no chat, né? Acontece.sbv de São João da Boa Vista e fsp.edu.br. Acontece vem de acontecer mesmo, né? De acontecimentos na comunicação e na tecnologia. Por isso que é com M de comunicação e tech de tecnologia. E de tecer, né? De tecer o conhecimento a partir dos textos da comunicação científica. E somos um grupo de docentes, estudantes e egressos do Instituto Federal de São João da Boa Vista e trabalhamos nesses 3 eixos, tecnologia, educação e comunicação. É um trabalho multidisciplinar. No nosso site, vocês têm acesso às nossas publicações, aos nossos projetos, né? E aí vocês vão ficar sabendo no que estamos trabalhando, algumas iniciativas, ações, alguns produtos que são frutos aí das orientações de pesquisa, produtos educacionais, produtos linguísticos, tecnológicos, que servem como apoio à educação científica, à comunicação científica. E então é aqui que vocês nos encontram, né? Online, ficam sabendo das nossas ações. Nas redes sociais também estamos como acontece, no Instagram, no LinkedIn, e aí são sempre muito bem-vindos, né, para participar das nossas formações que acontecem online a partir desse intercâmbio entre o grupo de pesquisa de vocês e o nosso. E só para contar um pouquinho como nós nos encontramos, né, o Matheus nos achou no YouTube. Ele estava no momento procurando uma formação sobre análise de conteúdo da Bardan, e ele acabou encontrando uma live que nós fizemos em 2022. A Giovana, que é um membro do grupo, ela fez essa live, essa formação conosco, e aí ele nos fez o convite, né, para estabelecermos uma parceria. Firmamos essa parceria, assinamos um documento de parceria, e no dia 5 de dezembro eu tive a oportunidade de estar online com vocês, né, no grupo de pesquisas, na reunião de vocês, e fiz uma formação sobre a redação do resumo científico. E desde então, Matheus e eu não paramos de trocar, de conversar, e surgiu essa oportunidade, esse convite para estar com vocês, divulgando a nossa coleção Pocket Books. Acontece que são 5 livros, essa simbologia da educação científica é a metamorfose, né? Que mostra a evolução da ciência na escola, desde a educação infantil à pós-graduação. E nós temos um site dessa coleção que eu vou passar a palavra para a professora Mariana mostrar para vocês. Quero registrar também, antes de passar a palavra para a professora Mariana, a presença da nossa querida professora, colega, servidora do campus de São João da Boa Vista, que está aqui entre nós. Que alegria ter você, Thaís. A Thaís Ferraço, professora da matemática. Ela sempre também divide disciplinas com a gente, entendendo a matemática como uma linguagem, na sua intersecção com as línguas naturais, o português e o inglês. Ela coordena uma especialização à distância em informática na educação, que é um programa maravilhoso que nós temos, trabalha aí na formação de professores, é muito engajada também na pesquisa e desenvolve um trabalho, assim, esplêndido com os alunos da educação básica no ensino médio. Então, seja muito bem-vinda, viu, Thaís? Muita alegria ter você conosco nessa manhã. Pode, então, passar a palavra para você, Mariana. Certo. Bom dia, Thaís, tudo bem? Quando ela entrou, já coloquei aqui no chat. Eu vou apresentar, então, aqui a minha tela para vocês, que vai mostrar a carinha do site aqui, a página inicial. Também vou colocar aqui no chat o link para vocês poderem acessar. Isso. Estamos na página inicial. Esse é o nosso site desenvolvido para a nossa coleção de Pocket Books, acontece em níveis de ensino. Como a Rosana comentou, são 5 livros. Então, aqui nós estamos na página inicial, e aí vai explicar um pouquinho, né, como foi idealizada essa coleção. A ideia aqui, né, é mostrar que educar para a ciência, desde a educação infantil, é uma missão possível, né? Como que você vai fazer para despertar o gosto pela ciência, o gosto pela pesquisa, desde a criança estar ali na educação infantil com 5 anos até o momento que ele está na pós-graduação. Então, a coleção está aqui.
né? E essa metamorfose, a ideia por trás da coleção é mostrar toda essa mudança que o ser humano vai passando ao longo dos anos escolares e como que a gente pode promover a mudança a partir da ciência. Então, eu tenho aqui sobre a coleção, a explicação sobre a simbologia de cada volume, certo? Então, assim, desde a educação infantil até a pós-graduação. E aí, nas fases da borboleta, a gente se inspirou para poder imaginar cada um dos livros. Quando você clica aqui em volumes, abre aqui do lado um menu, vai aparecer educação infantil, primeiro link para clicar, e você vai ver os capítulos. Ai, gente, eu peço desculpa, tá passando um carro do circo aqui na porta da minha casa. Perdão. Acho que é a última semana do circo. Então, a gente chega aqui na educação infantil, né? Tem os capítulos do livro, tem uma apresentação sobre cada um dos capítulos, sobre cada um dos livros, perdão. E quando você clica no capítulo, essa é uma parte bem interessante. A gente tem as referências que que os autores utilizaram para fazer a escrita do capítulo. E, além disso, a gente tem diversos recursos que foram procurados, pesquisados e organizados de forma que a gente possa ajudar e fornecer caminhos para as pessoas continuarem e se inspirarem na educação científica. Então, quando a gente vê em materiais, a gente tem os materiais de cada um dos capítulos. Então, por exemplo, a professora Rosana vai falar sobre o alfa-letramento e desenvolvimento infantil. É um capítulo que ela escreveu com a professora Betânia. E aí, quando eu clico aqui em ver materiais, eu tenho todos os materiais que foram utilizados e que foram indicados pelas autoras durante a escrita do capítulo. Você encontra isso dentro do livro também, mas está disponível no site para um acesso mais fácil e também disponível no site caso você não tenha um livro em mãos. Então, aqui eu tenho todos os sites e ferramentas que foram utilizados para poder escrever e todas as indicações de leitura. Então, esse aqui é o material que a gente tem, por exemplo, para o capítulo 1 do volume 1. Se eu voltar aqui na página, você vai ver que tem todo o material para a educação infantil, todo o material para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a graduação e a pós-graduação. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o acontece no ensino fundamental. Então, o primeiro capítulo, clicar em ver materiais, tudo que foi utilizado e foi indicado, né, principalmente essa parte aqui é bem interessante, porque as autoras indicaram diversos jogos e ferramentas. E aí está tudo aqui. Tudo, e também perfis no TikTok, perfis no Instagram, tudo isso está disponibilizado para vocês. Todo esse material. Então, a gente chega aqui, tem autores e organizadores. A nossa contribuição com o site principal é fornecer esses materiais para as pessoas terem um acesso ao que a gente pesquisou. Aí aqui a gente tem os organizadores e um perfil aqui de todos os autores dos materiais. Caso vocês queiram entrar em contato com algum desses autores, está aqui disponível para vocês. E o comitê editorial também está aqui disponível para as pessoas saberem quem participou do comitê. E eu vou interromper o meu compartilhamento, que a Rosana vai começar a parte dela da educação infantil, e eu passo a palavra para a professora Rosana. Obrigada, Mariana. Eu gostaria de dizer que nós vamos sortear uma coleção no último dia da formação. E depois vou pedir ajuda aí para o Matheus para a gente poder ver a lista de presenças. E aí, quem participar de todos os 4 encontros, a gente vai fazer o sorteio e eu vou enviar a coleção aí para o Matheus entregar para vocês, né? Ele que já foi presenteado com uma coleção, já recebeu aí. E esse livro, essa coleção está à venda na editora Pontes, que também já está gerando um código promocional para vocês comprarem com 50% de desconto.
né? Mas enquanto isso, e se nem todos forem adquirir a coleção, a gente fez esse website que a Mariana apresentou no intuito de divulgar os recursos que podem ser trazidos para a sala de aula para promover a educação infantil, educação científica, desde a educação infantil até a pós-graduação em todos os níveis de ensino. E a gente teve o cuidado, cada livro da coleção tem 3 capítulos e a estrutura de cada capítulo, ela inicia com uma base conceitual, um pouco de teoria sobre o que é educar para a ciência naquele nível de ensino. Depois tem relatos de experiência dos autores na educação científica naquele nível de ensino. E, por último, indicação de recursos e ferramentas como caminhos possíveis para aplicar a educação para a ciência naquele nível de ensino. Os nossos autores também, sempre, o capítulo é em coautoria entre um membro do Acontece, né, estudante ou docente do Instituto Federal, e um parceiro da comunidade. Então, a minha parceira no capítulo da educação infantil foi a professora Betânia, que é professora docente aqui da Unify, que é uma universidade aqui da cidade, e ela é especialista em Piaget. Então, ela trabalhou as questões do desenvolvimento cognitivo, desde os esquemas sensório-motores, né, trabalhando a lógica, a relação entre a linguagem e o pensamento dentro dessa abordagem, e como trazer essa alfabetização científica para a criança no estágio aí do 0 aos 5, 6 anos. Então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, mas antes eu queria pedir a colaboração de vocês. Durante a formação que a professora Mariana e eu faremos, eu gostaria que vocês colaborassem conosco usando essa ferramenta interativa, que é a nuvem de palavras. Eu estou compartilhando aqui minha tela, já está aparecendo a imagem da nuvem de palavras para vocês? É uma imagem que tem educação científica na educação infantil e no ensino fundamental. E você pode entrar com 3 palavras ou expressões. Eu coloquei o link aqui no chat do menti.com. Ao clicar, vai abrir essa tela aí para vocês. E durante a minha fala e da professora Mariana, aquelas palavras que forem saltando, que forem trazendo reflexões, que forem significando algo para vocês, para a sua prática, né, para os seus estudos, vocês colocam aí, no final a gente vai ver a nuvem de palavras como resultado aí daquilo que mais interagiu para vocês. Vocês podem colocar quantas vezes quiserem 3 palavras ou expressões e clicarem ali no submita, que ele vai registrar a participação de vocês. Então, colaborem aí conosco. Então, no final a gente olha. E aí fiquem à vontade também para interagir conosco a qualquer momento. Vocês podem interromper a nossa fala, deixar perguntas ou reflexões ou comentários no chat, ou podem ligar o microfone, ou durante a nossa fala, quando surgir alguma coisa, pode interagir conosco, né? Interromper sem problema nenhum. Ou se preferirem deixar para interagir no final, a gente vai terminar uns 20 minutinhos antes do meio-dia também, que aí a gente pode fazer um debate. Tudo bem assim para vocês? E de vez em quando eu vou perguntar se vocês estão aí, se vocês estão conectados comigo, se está tudo certinho, para a gente ir avançando. Legal, o pessoal já está pingando aí no chat um sim, um tudo bem. Muito obrigada, pessoal. Então, vocês estão enxergando aí na minha tela inicial a apresentação do primeiro livro da coleção, que é o Acontece na Educação Infantil, que é a fase aí da borboleta, né? O ovo. E nós começamos esse livro da coleção com essa poesia de Mário Quintana. Sentir primeiro, pensar depois. Perdoar primeiro, julgar depois. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro, aprender depois. Então, Mário Quintana nos ensina que quando uma vida está acabando de desabrochar, a gente não pode fazer sombra, a gente tem que deixar crescer. E usando essa simbologia da borboleta, a gente não pode quebrar o ovo de fora para dentro, a gente tem que deixar ele quebrar sozinho de dentro para fora. E a gente tem que ir acompanhando esse desenvolvimento com sensibilidade. É com empatia que a gente vai criar um ser autônomo. Então, a gente precisa muito sentir, perdoar, amar e esquecer muito antes, né, de julgar, de pensar, para que a gente possa educar e realmente
para que se possa aprender aquilo que se ensina nessa relação de ensino-aprendizagem. E nesse primeiro capítulo, a professora Betânia e eu ponderamos que educar crianças é também cuidar das crianças. São seres que estão aprendendo a interagir com o mundo. E é claro que isso acontece em casa e na escola. E nós brincamos e interagimos com as crianças. É assim, é muito simples, né? A gente vive essa experiência da beleza muito antes da experiência das práticas pedagógicas. Mas será que em casa há práticas pedagógicas? E será que na escola há espaço para sensibilidade e para beleza? Bom, em casa ou na escola, nós como educadores, né, professores ou mães, pais, nós desejamos que as crianças se desenvolvam integralmente e que elas sejam felizes. É para isso que a gente cuida de uma nova vida, né? E além disso, a gente não pode se esquecer que a educação infantil, ela é reconhecida por lei como um direito de todas as crianças. A criança tem que estar na escola, né? E é dever do Estado. Então, todos nós concordamos com esses fatos e reflexões. Mas, para além de como ensinar as crianças, o que ensinar? Bom, em casa a gente ensina a viver. E na escola a gente ensina a ler e a escrever. Ou será que a gente ensina as duas coisas nos dois espaços, né? E como que a gente pode garantir para as crianças o direito de brincar e de aprender? Para os pais, parece natural, né? As descobertas vão acontecendo juntos no cotidiano, a família vai lidando com cada descoberta, com cada desafio, é um aprendizado também para os pais. E para os professores, o ponto de partida para pensar essas questões é conhecer a realidade da criança que ela traz de casa. Porque a criança, ela chega à escola a partir de uma realidade familiar, né? E como que tem sido esse convívio? Essa criança é estimulada desde bebê? Como são as oportunidades em casa? Será que ela vem de uma família para uma escola pública ou particular? Como que é a estrutura dessa escola? Será que o ambiente familiar é letrado? Será que ela tem insumo de livros, de estímulo da família? Ou será que ela chega na escola com um letramento diferente? Todas as crianças chegam na escola com um letramento diferente. Será que ela vem à escola para aprender a ler e escrever? Será que ela não é letrada antes de chegar à escola, né? E então a gente começa o nosso capítulo com esses questionamentos para o leitor. Eu vou pular essa parte aqui de apresentações que a gente já fez, né? E aí, nessa minha primeira parte da formação, antes de passar a palavra para a professora Mariana falar do volume 2, nesse primeiro capítulo, nós vamos refletir sobre possíveis caminhos a partir desses questionamentos, entendendo esse alfa-letramento, né, que é um termo da Magda Soares, para pensar essas intersecções entre alfabetizar, para ensinar a ler e escrever, decodificar um código, que é o alfabeto, né? E esse letramento que nos ensina Paulo Freire, da leitura de mundo que precede a leitura da palavra, que é essa criança que vem de casa com as suas vivências. E qual que é a relação desse alfa-letramento no desenvolvimento infantil, pensado aí na perspectiva piagetiana, né? E quais são as relações com a educação da criança para a ciência? Será que dá para promover educação científica do 0 aos 5, 6 anos? Então, esse é o conteúdo desse primeiro capítulo que inaugura esse primeiro volume da coleção. Depois vem a Larissa e a Vânia, que são alunas egressas da especialização aqui no Instituto Federal. A Larissa é arte educadora e fez conosco a especialização em humanidades. A Vânia é desenvolvedora para a web e fez conosco a especialização em informática e educação. Deixa eu ver que eu escutei um barulhinho aqui. Alguém... O professor Gerry Adriane. Pode falar, professor. Ele levantou a mão. Isso, fica à vontade, professor. O seu som está desabilitado, professor. Eu vou falar porque você deu abertura para a gente interagir. Claro, por favor, é uma informação. Mas eu só gostaria de chamar a atenção a uma obra do Piaget, O Nascimento da Inteligência. Tá? É uma obra que vai do zero, que ele investiga, né? Na realidade, ele faz um trabalho com os filhos dele, Luciane, Jaqueline e Lohan. São os 3 filhos que ele acompanha. Ele faz 3 obras, O Nascimento da Inteligência, A Construção do Real e A Formação do Símbolo. E no livro Nascimento da Inteligência, que vai do 0 a 2 anos, tem um momento em que nasce o cientista.
que nasce a curiosidade, né? Que nasce, que brota, né? Esse ser que vai explorar o mundo, que é a fase da experiência para ver. Essa fase da experiência para ver, onde a criança começa a balançar os objetos para ver o que acontece, a bater uma bola para ver o que acontece, que emerge dessa fase, já emerge aí esse cientista, né? Já brota aí essa educação científica, essa curiosidade que impulsiona o desenvolvimento cognitivo e a construção da ciência. Só queria registrar isso. Eu achei pertinente aí na sua fala. Maravilha, professor Gerry. Por favor, vá fazendo essas intervenções, porque neste capítulo, essa teoria conversa muito com a prática de vocês no grupo de pesquisa, vocês que são especialistas, né? E a professora Betânia, que é a minha coautora, que cuidou dessa parte do capítulo. E aí, você falando dos filhos de Piaget, ela dá um exemplo aqui, quando ela vai falar dos primeiros esquemas verbais que acontecem depois dos esquemas sensórios motores, ela vai dar um exemplo, por Piaget, da sua filha Jaqueline, com 1 ano e 1 mês, que ela usa uma onomatopeia para designar o trem que passa pela janela da sua casa, né? E aí ela repetia cada vez que o trem passava, e aí cada vez que ela estava na presença de veículos, que ela criava essa imagem mental, né, com esse ruído na rua, por analogia, quando aparecia ou desaparecia o trem, ela trazia esse esconde-esconde, esse jogo de sons da onomatopeia do trem. Então, a importância do multiletramento na educação infantil, de oferecer para a criança estímulos diversos para que ela faça. A professora Betânia aborda a relação objetividade e subjetividade, ela fala que a ciência está junto com a linguagem nesse campo da objetividade, mas que não existe interação sujeito-objeto sem o simbólico, sem a linguagem que faz essas duas dimensões interagirem. Então, a importância de estimular a criança nesse processo de alfa-letramento a ler os sons, a ler as imagens, a manipular, né, nesse esquema sensório-motor, a manipular os objetos, e ela dá aqui uma gama de exemplos aí de objetos na sala de aula com as quais a criança pode interagir para fazer esse jogo simbólico, esse brincar, né? Tem um exemplo muito bonito do Lohan. Ele vê o pai abrindo e fechando uma caixa de fósforo. Ele abre e fecha a boca. O abrir e fechar a boca, ele está representando o abrir e fechar da caixa de fósforo. Olha o jogo simbólico, né? E a questão do sensório motor e da analogia, da lógica. E ciência é isso, é esse movimento de experimentação e de abstração. Então, se a gente estimula essa interação, esse movimento desde ali da primeira infância, a gente está educando para a ciência. É claro que a gente não está querendo dizer aqui que a gente vai educar para que se forme um cientista. Isso é uma escolha muito posterior. E nem todos têm essa escolha, e nem todos querem ter e desenvolver esse perfil. Mas esse educar para a ciência, entendendo a ciência no sentido lato como um artefato cultural, que não é um artefato neutro. A gente sabe hoje que na ciência, entendendo ciência como seres maduros que somos, a ciência também é um mecanismo de poder, ela não é neutra. Mas a ciência, como ferramenta cultural, ela nos dá um empoderamento para que a gente possa questionar, selecionar as informações, usar de maneira crítica. E enquanto artefato cultural, um exemplo que a gente sempre dá é o seguinte: a importância do ensinar e aprender na escola a partir desses estímulos já na educação infantil, para que na graduação e pós-graduação, nós cientistas que somos e temos as demandas, por exemplo, de fazer pesquisa e escrever um texto científico, a gente tem essa nossa capacidade de abstração e de experimentação bem formada, né? Então, a gente começa a dar essas bases na educação infantil. Um exemplo que a gente sempre dá, entendendo a ciência nesse sentido mais lato, como um artefato cultural, é que se caísse um meteoro sobre a Terra hoje, do tipo daquele do filme Não Olhe Para Cima, né? E destruísse tudo, só sobrassem bebês vivos. Esses bebês iam crescer, aprender já sabendo comer com talheres? Não, né? Porque isso foi algo desenvolvido, sistematizado socialmente e foi ensinado e aprendido. Então, todo esse saber acumulado historicamente e transmitido de geração para geração só é possível graças à tecnologia da escrita.
e graças à alfabetização nesse processo de letramento. Então, é claro que quando a criança vem para a escola, ela vem com essa leitura de mundo que precede a leitura da palavra, e a gente precisa continuar estimulando isso, porque senão a gente vai alfabetizar e essa criança não vai evoluir nesse pensamento lógico formal, e ela só vai se tornar, né, um analfabeto funcional. Ela não vai se tornar um leitor proficiente que tem uma compreensão linguística e um reconhecimento das palavras. É claro que a gente tem também crianças, alunos que se desenvolvem com essa compreensão linguística, mas têm dificuldade no reconhecimento das palavras. Daí que a gente tem os transtornos como a dislexia, a afasia. E a gente tem pessoas que não tiveram a oportunidade da escolarização e não tem muito estímulo no seu meio, né, dessa compreensão linguística, e se tornam pessoas que não têm alfabetização e nem letramento insuficientes. Suficientes. Então, quando a gente fala, eu já vou avançar aqui na minha apresentação, que a gente já acabou adentrando esse primeiro capítulo, professor Ger e eu discutindo aí com vocês esse processo cognitivo das crianças, essa relação linguagem e pensamento, a questão da educação infantil na BNCC, que fala desses multiletramentos, né, que a escola deve trazer, e os pais continuando em casa, alfaletrando as crianças, para que as crianças desenvolvam não só, para que as crianças continuem a desenvolver não só a leitura de mundo, mas que a leitura da palavra também aconteça no desenvolvimento dessa habilidade de decodificar um código, que é o alfabeto, né? Que é uma condição indispensável para a compreensão leitora. Então, antes, quando a gente tinha aquela concepção de que vai para a escola aos 7 anos para aprender a ler e escrever, então ela só vai ter a leitura de mundo, ela só vai ter o letramento quando ela chegar até a escola, porque ela precisa de aprender o código alfabeto para quebrar toda outra habilidade de compreensão leitora de mundo. E hoje, muito estimulado por outras tecnologias, né? Antes da criança aprender a escrita, ela tem esse contato com as tecnologias digitais. Então, ela sabe que para virar uma página na tela, ela vai fazer o touch e fazer esse movimento. A gente tem relatos de pais de crianças pequenas que a criança pequena vê o adulto com o celular na mão o tempo todo fazendo esse movimento. Então, quando ela vê a tela grande da televisão a primeira vez, ela vai engatinhando e ela pensa que ela vai passar as páginas da telona também touch, como se fosse a tela do celular, né? Ou relatos de pais que às vezes dão uma revista física no papel e a criança fica tentando fazer um touch. Um professor de educação física uma vez me contou que ele estava fazendo mímica com as crianças na hora da educação física. Imita um animal, imita o som do trem, estimulando, né, esses multiletramentos de som, de imagem. E aí ele foi fazer essa brincadeira para desenvolver essa analogia, falando, olha, agora liga a televisão. Todas as crianças fizeram esse movimento, como se tivesse um controle remoto na mão. Nenhuma criança se levantou e andou até um espaço e apertou um botão, como era a forma com que a gente ligava a televisão, né, na nossa geração. E aí teve uma hora que ele falou, agora vamos todo mundo fazer de conta que a gente está abrindo o vidro do carro. E aí todas as crianças fizeram esse movimento de pôr o dedinho e apertar para abrir o vidro do carro. Mas teve uma criança que fez o movimento assim. Ou seja, ela tinha ainda o abridor do vidro do carro analógico, aquele que você pega na maçaneta e gira, né? Então, olha como que essa representação da realidade, para além da língua natural, acontece em outras linguagens. E isso é alfaletrar em casa e na escola, né? Estimular todo esse movimento de comunicação da criança com as coisas do mundo. E aí a gente está trazendo essa concepção de alfaletramento, né? Que são interdependentes, um não precede o outro, mas eles vão sendo construídos em conjunto, né? A gente traz esse conceito da Magda Soares, que tem uma abordagem de olhar para esse aspecto cultural das tecnologias e da ciência. Então, a alfabetização, a gente se apropria da tecnologia escrita, enquanto no letramento a gente tem que ser capaz de usar essa escrita nas práticas sociais, né? Envolvendo a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Na alfabetização, a criança vai desenvolvendo esse sistema alfabético das normas ortográficas. É claro que, nesse período de esquemas sensórios motores, né, fazendo um paralelo aí com o desenvolvimento da alfabetização, tem a fase pré-silábica, a criança vai rabiscar, vai fazer garatuja, né? Depois ela tem a fase ortográfica e assim ela vai se desenvolvendo. Então, olha como que a ciência tem tudo a ver com isso, né? O desenvolvimento dessa abstração da teoria posta em prática.
experimentada, né? E aí, já no letramento, essa capacidade de ler e escrever para atingir os seus objetivos, né? Eu tenho que pedir uma coisa para minha mãe, é um tipo de linguagem que eu vou fazer. Depois eu, né, não na educação infantil, mas no ensino fundamental, eu tenho que escrever um bilhete, deixar um bilhete para minha mãe, é outro tipo de linguagem, né? A criança, quando é muito pequena, tem fome, a linguagem dela é o choro, né? É a inquietação, é o incômodo. Na alfabetização, você adquire os modos de escrever e de ler, né, como instrumentos da escrita. Já no letramento, você vai interpretar, né, e vai produzir tipos de gêneros variados. Então, se eu estou com um livro, a contação de histórias, né, as narrativas são um gênero textual muito presente na educação infantil. Então, se eu estou com um livro numa roda de conversa com as minhas crianças, né, tanto em casa quanto na escola, eu vou mostrar para ela, olha, vamos abrir esse livro, vamos ver aqui as imagens, né? E aí você vai contando, conforme vai passando as páginas, ela vai vendo a narrativa se desenrolar, os fatos avançarem cronologicamente. Essa relação de causalidade. Mas assim, antes disso, vamos ver a capa? Olha, o que está escrito aqui? É o nome dessa historinha. Olha aqui, está escrito aqui também, né? E quem será que escreveu essa história e aí está contando isso para nós? Nós vamos ler. Então, ao explorar todas as características do gênero narrativo que estão no suporte livro, a gente está ensinando já para a criança na educação infantil a prestar atenção nos detalhes, a ter uma leitura crítica da realidade em contato com o objeto do mundo. Então, quando ela chegar na graduação, na pós-graduação, até no ensino médio, ela vai saber que o livro tem uma lombada, quando ela for à biblioteca, ela vai fazer um browse dos livros por aqui, né? Ela vai saber que o livro tem uma capa, quais são as informações contidas na capa. Então, ao mostrar uma informação escrita que eu estou fazendo a alfabetização, e ao questionar, né, o que essa informação está fazendo aqui nesse livro, por quê, o que ela vai nos contar, eu estou fazendo esse processo de letramento, né? Então, a alfabetização tem a ver com a manipulação correta dos suportes, né, em que se escreve, livro, jornal, revista, papel, celular, cartaz, rótulo de embalagem, né? E o letramento, durante esse desabrochar dessa manipulação, é essa atitude de inserção no mundo da escrita com interesse, prazer e curiosidade. Isso é educar para a ciência a partir da linguagem, né? Nesse processo de alfa-letramento. Tudo bem até aí, pessoal? O professor Jerry está colocando aqui uma contribuição no chat, né? Que a conceituação sempre está em atraso em relação à ação. Porque essa questão de conceituar um objeto envolve 3 dimensões, né? Envolve a imagem mental que se tem daquele objeto, o objeto físico referente no mundo e a escrita, a palavra que nomeia esse conceito, que é representado por um objeto. Então, até quando a gente vai entender o que acontece com uma criança que tem um espectro autista, isso é muito verdade, que o professor Jerry está colocando aí, esse pressuposto. Porque, às vezes, a criança autista, ela não consegue verbalizar uma situação, por exemplo, de susto, quando ela escuta o estouro de um balão numa festa de aniversário. Ela não reconhece, porque o autista, ele tem essa deficiência neurológica de fazer a equivalência de estímulos. Quando eu falo assim para vocês, ó, não pense numa bola azul, não pense num fusca vermelho, né? Não pense numa casa amarela. Vocês já viram uma bola azul, um fusca vermelho, uma casa amarela, então vocês têm a imagem mental desse objeto. Quando eu digo fusca azul, casa amarela, bola vermelha, é uma palavra que nomeia esse objeto, que você tem o conceito, porque você tem na sua memória. Eu não preciso trazer aqui para vocês e mostrar uma bola azul, uma casa amarela, um fusca vermelho. E todos nós fazemos essa equivalência de estímulo da imagem acústica da palavra bola, da imagem mental na nossa memória, porque nós já vimos uma bola, e do que seja uma bola referente, objeto físico no mundo, na vida real, né? Então, esse conceito envolve todas essas camadas, toda essa equivalência de estímulos, né? Então, é muito importante a gente dissecar essa conceituação, né? E aí, por meio de ação de esquemas sensórios motores, nessa primeira fase da educação infantil, para que a gente consiga fazendo esse desenvolvimento cognitivo acontecer, né, da criança. E aí eu trouxe aqui a tela do site que a Mariana mostrou, que são sites e ferramentas e indicação de leitura.
E aí, pensando na questão das emoções na educação infantil, eu trouxe como, a professora Betânia e eu trouxemos como indicação de leitura a coleção do Reizinho, da Luciene Tonheta, da Unicamp, que ela trabalha com o gerenciamento de emoções da criança pequena. Até eu usei muito com os meus filhos, quando eu me mudei da minha cidade de Natal para São João da Boa Vista e vim trabalhar no Instituto Federal, eles tinham 4 e 6 anos. E eles ficaram muito tristes, angustiados, porque saíram da escolinha, perderam os amigos, uma nova cidade, pessoas desconhecidas, uma professora diferente, amiguinhos novos. E aí tem o Reizinho vai à escola pela primeira vez, o Reizinho muda de cidade. E aí à noite eu me deitava com eles, né? Eu gosto muito de fazer essa intervenção com crianças, gostava quando meus filhos eram pequenos, né? Hoje eles já são universitários, mas eu sempre me deitava com eles e antes de dormir é esse momento em que a criança se despoja de tudo, né? Todos nós nos despojamos da correria do dia a dia quando a gente se deita. E aí naquele momento eu contava essa historinha do Reizinho, cada dia eu trazia um livro e por projeção, né, essa brincadeira que o professor Jerry estava falando, por analogia de imaginar, abrir e fechar a boca por meio de abrir e fechar de um objeto. Então, assim, por projeção de vivenciar essa narrativa na fantasia, né, do Reizinho experimentando coisas que eles estavam experimentando, eles foram aprendendo a lidar, né? Então, olha a ação precedendo a conceituação. Eles foram aprendendo a elaborar que eles estavam numa escola diferente, que eles não tinham perdido amiguinhos, eles estavam ganhando amiguinhos novos. E que legal, aqueles amigos que estavam na outra cidade, agora eu tenho amigo em 2 cidades, né? Então eles foram aprendendo a elaborar. Então a gente trouxe sites e ferramentas que os pais e professores podem usar com crianças pequenas para ir promovendo esse desenvolvimento simbólico por meio da linguagem, né? E criando esse exercício de abstração, de conceituação a partir da ação. Então, isso foi o conteúdo aí do primeiro capítulo do volume 1 da coleção. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém quer dizer alguma coisa? Podemos, então, avançar? E aí, os outros 2 capítulos, que eu sou só divulgadora aqui, né? Não fui autora, eu fui organizadora desse primeiro volume, mas acompanhei, por exemplo, a Larissa e a Vânia escrevendo sobre tecnologias da informação e comunicação e multimodalidade. Como os recursos nos ajudam a ser criativos. Então, esse capítulo ficou depois desse do alfa-letramento, porque no alfa-letramento a gente fala da importância desses estímulos múltiplos. E aí elas trazem as ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, não só as digitais, né? O livro é uma TIC, é uma tecnologia da informação e comunicação, a lousa e aí é claro que a gente tem os formatos, os suportes digitais. E aí elas falam da multimodalidade de fontes de informação que a gente tem para promover esse multiletramento e como isso desenvolve a nossa criatividade, né? Como é que a gente vai criando a partir desses estímulos. Então, elas conceituam criatividade, elas conceituam a multimodalidade da linguagem nas diversas tecnologias, reforçam essa importância do brincar para aprender e trazem relatos de vivências, de experiências nessa faixa etária. A Larissa, que é arte educadora, hoje ela trabalha no Senac, em Belo Horizonte, mas ela trabalhou muito tempo na educação infantil, então ela traz um pouco da vivência dela em sala de aula, como que a partir da arte educação, do experimentar com cores, né, com artes, pode ser desenvolvido esse multiletramento. E a Vânia, ela desenvolveu um objeto de aprendizagem usando PowerPoint. Né? E aí a gente pensa a importância da formação de professores, de como a educação para a ciência pode sistematizar esse conhecimento desde a educação infantil para o professor criar objetos de aprendizagem, usando a tecnologia a seu favor. Né? Então, assim, o PowerPoint, que é uma coisa simples de usar, ela criou um objeto de aprendizagem com uma historinha, uma narrativa, e aí ela foi usando alguns recursos em que a criança vai clicando no PowerPoint, e os personagens, é um PowerPoint, um objeto de aprendizagem sobre sustentabilidade. Então, como que a criança vai separando o lixo, colocando o plástico naquela cor de lixinho, o material orgânico, né? Então, ela ensina o professor, nesse trabalho de conclusão de curso dela, a como construir esse objeto de aprendizagem no PowerPoint.
E elas trazem recursos muito valiosos que a gente tem aí disponíveis na web gratuitamente, desses relatos de vivências. Por exemplo, essa plataforma do MEC. Não sei se vocês já acessaram, se vocês conhecem, mas vocês têm ali 3 abas, né? Recursos educacionais digitais, materiais de formação e coleções dos usuários. Então, tem e-books, porque às vezes a biblioteca da escola não tem aquele exemplar, então a professora consegue fazer uma rodinha, abrir o celular ou um tablet ou colocar no telão e abrir o livro e ir mostrando as imagens, né? Claro, usando suportes que sejam digitais e analógicos, fazendo essa mescla. Mas tem planos de aula, tem atividades aí que podem, que são experiências exitosas de docentes do Brasil inteiro, que estão disponíveis para a gente usar, replicar, adaptar à nossa realidade. E também trazem aí jogos, revistas, tem um museu do Fiocruz que mostra experiências com plantas, com dinossauros, com planetas, porque criança na educação infantil tem muita curiosidade, né? De olhar o céu, de pensar no mundo além do planeta Terra, os dinossauros, né? De pensar no mundo antes do tempo que a gente vive agora. Então tem um museu da Fiocruz com visitas, com guias interativos que você pode também aprender para ensinar as crianças a desbravar mais essas áreas do conhecimento, e isso é educar para a ciência. Então, esse foi o capítulo da Larissa e da Vânia, que foi o segundo capítulo da coleção, que eu fiz só esse recorte mais dinâmico, né, só para apresentar a coleção, mas a gente focou mais, devido ao tempo, no capítulo que eu fui coautora. Do capítulo anterior da Vânia e da Larissa, vocês querem comentar alguma coisa, perguntar? Ou podemos avançar? Me digam aí no chat. Que eu já estou quase terminando meu tempo aí para passar a palavra para Mariana. E aí, o último e terceiro capítulo deste primeiro volume da Educação Infantil são de autoria da Fabiana Gimenez e da Gabriela Lima. A Fabiana Gimenez, ela é jornalista, ela é membro do Acontece, aluna egressa também do Instituto Federal de São João da Boa Vista, ela fez especialização em humanidades e ela trabalha na carreira dela de jornalista, ela é jornalista de uma TV local aqui, de São João da Boa Vista. Ela trabalha com edutretenimento, então ela tem um programa de culinária na televisão, ela sempre tem essa pauta educativa em todos os programas dela. E aí ela se juntou com a Gabriela é nossa aluna, é membro do Acontece também, ela é graduanda em bacharelado em ciência da computação. Agora ela está fazendo uma iniciação científica comigo, ela terminou esse projeto com a Fabi e ela começou a desenvolver um aplicativo, né, para metodologia de pesquisa científica na pós-graduação em Stricto Sensu, para ajudar os alunos da pós-graduação em Stricto Sensu a escolher uma técnica e um instrumento de pesquisa compatível com o método, compatível com a abordagem de pesquisa e com o tipo de pesquisa. Então, ela disseca aí um leque de informações, né? Se a abordagem é quantitativa, qualitativa ou mista, qual é o tipo de pesquisa mais adequado? É explicativo, descritivo? Eu vou testar hipóteses, eu vou descrever. Aí, em função dessa escolha da abordagem e do tipo de pesquisa na pós-graduação em Stricto Sensu, quais são os métodos que estão à disposição? Levantamento, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante, pesquisa experimental. E se eu escolher esse método de pesquisa, quais são as técnicas e instrumentos, né? Análise de conteúdo, análise de discurso. Então, no fim do ano, vocês vão ter esse aplicativo, a gente pode vir com a Gabriela divulgar para vocês, que é para o público-alvo da pós-graduação. Mas, quando ela estava nesse projeto com a Fabi, e elas geraram esse capítulo, elas uniram, né, a experiência jornalística da Fabi e a experiência técnica da Gabriela, que trabalha com produtos audiovisuais. Então, é um capítulo voltado mais para o professor da educação infantil que quer exercitar essa criatividade que a Vânia e a Larissa falaram para estimular esse alfaletramento da criança. Então, como fazer uma produção audiovisual? É só ir pondo conteúdo aí no TikTok? É só ir gravando vídeo no YouTube? É só ir colocando um videozinho no YouTube para as crianças assistir? Pode fazer isso também? Então, elas refletem um pouco sobre isso. O papel do audiovisual na educação científica, na educação infantil, e aí não é simplesmente ir apertando o REC e gravar. Como que eu roteirizo, né, um vídeo que eu quero gravar para divulgar a ciência para os meus alunos e colocar eles para assistirem uma historinha que eu coloquei no YouTube, para ele assistir em casa com o pai?
né? Como é que eu roteirizo, como é que eu faço essa pré-produção, como é que eu faço a produção, que aplicativos que eu tenho no meu celular gratuitos, né? Porque não dá para ficar gastando dinheiro com isso, né? Vida de professor não é fácil ficar investindo em recursos caros. Como é que eu faço a pós-produção para deixar o design desse vídeo bonitinho, né? Fazer uma vinhetinha, colocar uma trilha sonora. Então, como é que eu transformo essas narrativas em vídeos no YouTube, por exemplo? Nessas 3 etapas de pré-produção, produção e pós-produção, de uma maneira prática para o professor fazer objetos de aprendizagem, né? Porque, afinal de contas, a gente tem a tecnologia na palma da mão, né? A partir do uso dos celulares. É um recurso que a gente não pode ignorar, tem que usar com moderação na educação infantil, mas a gente não precisa restringir nem proibir. E aí, essa experiência jornalística da Fabi, ela traz no capítulo a discussão desses formatos, né? Eu posso fazer uma narrativa que seja uma comédia e criar um vídeo sobre isso, né? Ou eu posso trazer um documentário para ensinar geografia e história para o meu aluno com uma linguagem da educação infantil ali nos anos finais. E elas trazem todos esses materiais aí nessa lista de sites e ferramentas, tem vários materiais de produção audiovisual e também tem um material para assistir como exemplos possíveis de vídeo animação que a gente pode trazer para entreter e ensinar a criança na sala de aula. Eu termino a minha fala aqui, eu deixei aqui os contatos do nosso grupo nas redes sociais para vocês nos acompanharem. Quero agradecer muito a gentileza, a paciência de me ouvirem nessa primeira hora. E eu gostaria de terminar minha fala antes de passar para a formação da professora Mariana sobre o ensino fundamental, com essa reflexão trazida por Rubem Alves sobre ensinar crianças. Se eu fosse ensinar uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. Levaria à livraria para que ela visse nos livros de arte jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Se eu fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria para que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Se fosse ensinar uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí, então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela quereria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. É assim, é muito simples. Vou então, antes de passar a palavra para a Mariana, só olhar como é que está a nuvem de palavras. Vocês não esqueceram de participar aí não, né? Vamos dar uma espiada para ver como é que está a nuvem de palavras que vocês estão construindo aí. Já estão vendo a nuvem? Veja se carregou aí, pessoal. Carregou a nuvem? Deixa eu colocar no modo de apresentação, ver se ela ficou em tela cheia. Aí eu não vejo mais a sala, só alguém me dá um ok com voz aí, se vocês estão visualizando a nuvem de palavras. Pô, não tá aparecendo, não. Não? Agora sim. Agora sim, acho que se eu coloco no modo de apresentação, que espelha, eu tenho que deixar ela no modo de edição, mas olha só. Encantamento está aí no centro da nossa nuvem, ou seja, muita gente pensou aqui em encantamento, espanto, isso que estimula a curiosidade, né? Opa, emancipação, então se eu promovo esse encantamento, esse espanto, eu vou criando uma criança emancipada, borboleta, afloramento, desenvolvimento, intenção, visão, estímulos, perguntar, brincar e aprender. Muito bom, pessoal. Obrigada aí pela colaboração. No final, nós vamos voltar
para ver o que foi acrescido aí dessa nuvem de palavras depois da fala da professora Mariana. A Thaís está falando aqui que vai deixar para comentar no final, que vai ouvir tudo antes. Obrigada, Thaís. E o professor Jerry está trazendo aí uma citação de Piaget: todo ato de desejo é um ato de conhecimento, né? Essa sede do saber. Pode falar, Thaís. Olá, queridos e queridas, obrigada por esse espaço, viu, Rô? Muito especial. Rô, Mariana e toda a equipe aí do Acontece. A gente, enquanto educador, não tem como não ficar muito emocionada com um evento desse. Principalmente com todo esse caminho que vocês têm percorrido, a olhar para todas as fases que acompanham uma pessoa, que acompanham ela no seu desenvolvimento. Então, esse olhar e essa curadoria especial tanto forma pais, tanto forma famílias, quanto forma professores, sem desconsiderar que cada uma dessas fases, o nosso cérebro tem janelas abertas para coisas adequadas. E aí, a questão da ciência nos traz mesmo uma curiosidade, uma experimentação, uma compreensão de entender esse mundo que vivemos, né? Então, parabéns por esse trabalho, eu estou muito encantada e queria registrar isso. A escolha dos 3 textos me pareceram, assim, muito formativas e, inclusive, vocês selecionam aí materiais que podem ser desenvolvidos gigantescamente, né? Eu sou da área da matemática e uma das coisas que eu tive muito propósito de desenvolver no meu doutorado tinha a ver exatamente com a compreensão da autonomia do professor ao desenvolver coisas para a sua sala de aula mediante a sua sensibilidade. Porque ali, com cada classe, com cada aluno, em cada momento, ele é convidado a encontrar recursos que dê conta de preparar um ambiente formativo para que seja desenvolvido ali. E aí eu percebi que essa seleção, essa escolha que vocês fizeram, ela traz esse empoderamento. Eu me lembro que os professores falavam assim para mim: Thaís, como que você usa o GeoGebra, que era o software que eu mais usava, e eu era encantada por esse software. Não é possível, eu entro nele e não enxergo nada. E aí, naquele momento, eu tive essa compreensão de que não é sobre buscar algo pronto, mas é sobre enxergar como uma tela para um pintor, para que possa criar, para que possa desenvolver. E eu acredito que hoje em dia, até pelas tecnologias de informação e comunicação, isso tem se manifestado para a gente, né? Às vezes não dá para fazer de um jeito, como a professora Rosana citou, não dá para ter livros para todos, mas dá para projetar um e-book que conseguiu ser selecionado. Então, essa adaptabilidade, essa criatividade, né? Eu gosto até muito do termo, ao invés de criatividade, de combinatividade, no sentido de que a partir do repertório que você constitui, você consegue planejar e executar coisas diferentes. Então, é necessário essa formação, encontrar tudo isso, né? E parabéns por todo esse trabalho, a toda a equipe aí, porque vocês trazem para a gente essa oportunidade de passear por essa curadoria tão específica e especial que vocês fizeram e completa, indo desde a educação infantil até a pós-graduação aí, contemplando nós como seres íntegros, inteiros, e isso é essencial para a nossa formação, incluindo ciência e incluindo a parceria, né, de família, escola, da comunidade. Precisamos de uma tribo para educar uma criança, né? Obrigada. Muito obrigada pelo olhar cuidadoso aí, pela generosidade de compartilhar aí o seu feedback, viu, Thaís? Muito bom ter você aqui com a gente. Professor Jerry. Pegando uma palavrinha da Thaís aí, eu acho interessante, porque eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: olha, a gente precisa ter uma teoria por trás. A gente precisa ver o mundo através de uma teoria, porque não é só o saber fazer, é o fazer como, né? Então,
Esse é o professor que Rosana descreveu aí, que é o professor que faz a diferença. E pegando essa palavrinha aí da Thaís, ela diz assim, combinatividade, tá? Eu gosto de combinatividade em vez de criatividade. Se você pegar lá no Nascimento da Inteligência, você vai ver que há um momento em que ocorre as assimilações recíprocas e que os esquemas do sujeito se coordenam entre si, tá? E essa capacidade de coordenar, essa capacidade de combinar é que permite o surgimento da invenção, é que vem o criativo, né? Então, assim, quando a gente vê as falas e você eu estou satisfeito, muito satisfeito aqui nessa tua palestra, porque a gente vê a teoria, né? Tu conseguiu colocar, assim, em um livro a teoria do Piaget aí também, né? Com outras contribuições, você vê realmente os textos e como ele está interconectado com as teorias. Então, eu sempre falo isso para meus alunos e repito, alguns estão aqui, aí eu repito, precisa de uma teoria. A gente precisa se aprofundar numa teoria. Não dá para fazer brincolagem, sair colando um autor, outro autor e achar que isso brota alguma invenção, alguma novidade. Não. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa ler, a gente precisa ter interesse, a gente tem que ter amor, né? Ter motivação nesse processo. É isso aí, Rosa. Perfeito, professor. A gente se preocupa muito com as bases conceituais e teóricas, por isso que todos os capítulos começam com elas, porque como educador a gente não pode só reproduzir o conhecimento. E se a gente não tem uma teoria, a gente não ressignifica a prática, a gente banaliza, a gente vai só repetindo sem entender o que está fazendo. E aí, se a gente tem uma teoria por trás, essa teoria transparece na nossa prática, né? Então, assim, qual que é a nossa concepção de educação? Qual que é a nossa concepção de linguagem, né? Qual que é a nossa concepção de ensino-aprendizagem? Então, como educadores e pesquisadores, nós precisamos ter isso muito claro para nós, né? E essa questão da combinatividade, a gente conceitua a criatividade aqui do ponto de vista da linguística cognitiva, que entende a origem das novas ideias a partir de associações, que a gente chama de integração conceitual. Então, eu vou ressignificando, recombinando via analogia, via metáfora, e eu vou conseguindo criar e avançar, né? Então, que bom que estamos todos aqui em consonância, né? Olhando para a mesma direção e buscando caminhos possíveis. Muito, muito boa essa discussão. Vou passar então a palavra para a professora Mariana e continuem participando aí na nossa nuvem de palavras conforme ela vai falando, tá? Vou deixar o link aqui no chat. Vai lá, Mariana. Obrigada. Vou projetar minha tela. Ela vai aparecer para vocês aí nos próximos segundos. Está aparecendo para todo mundo? Tá sim, Mariana. Tá? Antes de eu começar a passar pelos capítulos, eu queria fazer uma breve atividade com vocês. Eu sei que vocês estão com as câmeras desligadas, então eu vou confiar que vocês vão fazer junto comigo. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e durante alguns segundos vocês vão imaginar um jardim. E aí o jardim vai ser de sua escolha. Você vai imaginar que plantas tem lá, você vai imaginar que animais você pode encontrar, que insetos, quais cheiros você pode sentir, quais sensações de toque você pode ter ao passar por uma planta, ao passar por um animalzinho, por um bichinho. Será que tem um gatinho lá dentro? Imaginou? Ok. Aí agora vocês vão abrir os olhos. Depois que vocês abrirem os olhos, vocês vão fechar de novo e vão imaginar um jardim. De novo. Aí vocês vão passear por esse jardim, vão andar, vão imaginar as sensações que vocês têm por ali. E eu vou deixar vocês aí 2 segundinhos dentro desse jardim. Vocês imaginaram? Viram como que é? Agora vocês vão abrir os olhos de novo. Aí você vai falar, nossa, mas a professora já chegou pedindo atividade? Então, me responde uma coisa. Esse segundo jardim que você imaginou era exatamente igual ao primeiro? Muito provavelmente não, né? Algum elemento diferente deve ter acontecido, deve ter aparecido dentro do seu jardim. Você imaginou alguma planta diferente, você teve uma sensação diferente, você teve um sentimento diferente depois que você imaginou pela segunda vez. E aí você vai me perguntar, por quê?
Bem, provavelmente porque você não é a mesma pessoa de 5 segundos atrás, né? Essa mudança aconteceu dentro de você. Essa mudança acontece dentro do ser humano, né? A cada minuto, a cada segundo que a gente passa, nós somos pessoas diferentes. E aí eu começo falando sobre a mudança, né? Na questão de entrar no ensino fundamental. Então, as certezas, ou talvez as certezas barra incertezas que a gente tinha no ensino infantil vão mudar, vão acontecer de maneira diferente. Porque aquela criança que você tinha no ensino infantil não é a mesma criança que você tem ali no ensino fundamental. Eu vou dar um exemplo empírico. Eu tenho um menino, ele vai fazer 7 anos e ele está no primeiro ano. E nesses meses, a gente está em outubro, né? Nesses 10 meses de ensino fundamental, ele é outra criança. Ele se apropriou totalmente da linguagem. Ele não precisa de mim para diversas atividades que antes ele precisava de mim. Ele joga videogame sozinho. Ele está no segundo volume do Diário de um Banana, porque ele está lendo sozinho. Eu dei para ele, ele está levando para a escola. E a mudança é gigantesca, né? Então, assim, os anos do ensino fundamental são marcados por diversas mudanças, principalmente por ser tão longo esse período em que eles ficam na escola, né? Que eles ficam dentro desse ensino que a gente chama de fundamental. Vou passar um pouquinho por essa parte da apresentação também, porque a gente já se apresentou. E vou mostrar o nosso roteiro hoje de trabalho, pensando sempre na questão da mudança. Então, esse livro do Ensino Fundamental traz para a gente 3 capítulos. O primeiro capítulo é Educação para a Leitura e Leitura para a Construção do Conhecimento, como ler para pesquisar, da professora Rosana e da Bruna. A Bruna também é servidora do IF, também é membro pesquisadora do Acontece, e ela navega ali entre as áreas da tecnologia, porque ela é formada em sistemas para a internet, e também em letras, uma formação bem ampla, né? O segundo capítulo é o Metodologias Ativas para a Educação Científica, a Navalha de Ocã no Ensino Fundamental. Esse capítulo foi escrito pelo professor Alexandre, também do Instituto Federal, campus São João da Boa Vista, o professor da área de letras, o professor Gabriel, que é da área de bacharelado de ciência da computação, e por mim, a professora Mariana, que sou da área de letras. E o último capítulo foi escrito pela Fabiana, a Rosana já fez a apresentação dela, que é jornalista, e pelo professor Cláudio, da UFMG. O último capítulo fala sobre como usar as redes sociais para a educação científica, a ciência conectada. Então, eu vou passar pelos capítulos brevemente, vou me estender um pouco mais no capítulo que eu ajudei a escrever, no segundo capítulo, e vou recordar aqui com vocês e lembrar que a gente tem uma seção de materiais no site. Então, todos os materiais que os autores procuraram, pesquisaram, utilizaram para poder fazer os capítulos estão disponíveis nessa aba de materiais. Além de sugestão de atividade, de link, de livro, a professora Rosana mostrou alguns materiais na primeira apresentação dela, e vale a pena explorar, porque às vezes a gente quer montar uma aula, quer montar com algum recurso diferente, uma leitura diferente, e já pesquisou bastante, mas não sabe exatamente aonde ir. Aqui a gente fez uma curadoria bem grande de materiais, nessa vontade de compartilhar o conhecimento, de compartilhar as ferramentas que a gente pesquisou ao longo do processo de escrita. Bem, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo certo? Então, assim, o primeiro capítulo, Educação para a Leitura, Leitura para a Construção do Conhecimento, como ler para pesquisar. Na apresentação, a professora Rosana já comentou a questão da alfabetização, e eu acho que a abinha aqui está tampando um pouco o meu slide, né? Vou deixar ele um pouquinho menor, talvez. Acho que assim aparece um pouco melhor. Bem, a leitura para a gente na escola, a gente escuta na sala dos professores assim, né? Ele não gosta de ler, ele não quer ler, ele reclama dos enunciados que são muito grandes. Às vezes, em uma reunião de pais, a gente conversa com uma mãe, ela fala, quando ele era criança ele gostava tanto de ler e hoje ele não gosta tanto. E, assim, a leitura se mostra como um desafio, né? Só que ela permeia o processo de aprendizagem. Com a gente conseguir dominar
esse código escrito e dominar a leitura de mundo, que a gente consegue navegar melhor por todos os momentos da nossa vida, para a gente fazer pesquisa, para a gente estudar, para a gente se organizar, para poder fazer uma viagem, para a gente poder fazer diversas coisas na nossa vida. A leitura e a escrita, né, o código escrito estão ali dentro da nossa vida e a gente não vai conseguir escapar deles. Então, assim, a gente tem indicadores do país sobre a leitura que são indicadores que mostram que a gente está numa posição ruim, né? Uma posição em que mostra que a gente não necessariamente está fazendo essa leitura esse ensino de leitura que ultrapassa a decodificação das palavras escritas, né? De que a pessoa vai fazer uma compreensão linguística, vai ter uma interpretação de várias linguagens e vai ter essa visão ampla ali do que é exatamente ler. Então, assim, a leitura como parte do processo de pesquisa, a gente percebe que é o passo principal. E ela permeia o processo de pesquisa totalmente. Então, como que a gente vai fazer para a gente ajudar esse aluno a pesquisar se ele, por exemplo, tiver um problema com o letramento dele? Né? Então, esse capítulo vai trazer diversas ferramentas e diversas dicas e orientações de como que a gente vai levar essa leitura para esse aluno para que ele não seja somente alfabetizado, para que ele seja letrado e ele aplique isso dentro do processo de pesquisa. Então, um dos alicerces que as autoras trazem para a gente é a questão de como a gente aprende. A emoção vai fazer o quê? Vai abrir a janela da atenção. Quando a gente estava comentando, né, agora mais cedo, que sem emoção a gente não vai fazer nada na vida, né? Então, como que a gente vai ter atenção a alguma coisa? A emoção vai abrir essa janela da atenção. Quando a criança ali pequenininha percebe que existe a atenção compartilhada, que mais de uma pessoa pode estar focada dentro de uma mesma atividade, ela vai se desenvolver e vai conseguir fazer atenção. O que vai acontecer? Ela vai codificar, vai armazenar esse conhecimento e quando ela for precisar aplicar, ela vai recuperar. Então, quando no processo de leitura, no processo de pesquisa, o que a gente vai, o que o capítulo traz para a gente ali, né? A questão de a atenção ser compartilhada e que a emoção vai abrir essa janela dessa atenção. E essa leitura dentro desse capítulo é voltada para o ato de pesquisa, né? Então, ela está presente em todas as etapas do processo de pesquisa escolar, e a gente, né, que nem a Rosana comentou, mostrou o livro lá na educação infantil, mostrou para ele o livro que tem o título aqui, que aqui tem um breve resumo, que aqui dentro também tem informações. Essa criança se acostumou com esse objeto na mão dela ali. E aí, no ensino fundamental, ela vai aplicar o conhecimento que ela vem adquirindo ao longo dos anos dentro desse processo de pesquisa de uma maneira, às vezes, até um pouco mais formalizada. Então, assim, o que é pesquisar para eles, né? É abrir uma aba de navegador e jogar um nome lá, e o primeiro resultado que vier é o primeiro resultado que eles vão utilizar. Mas a leitura na pesquisa não é só isso, né? A gente, ali dentro do ensino fundamental, a gente vai ajudar o letramento informacional. Vai ajudar com que eles consigam fazer seleção de assunto, exploração de informações, definição do foco, coleta de informações, preparação desse trabalho, avaliação desse processo. E tudo que eles fizerem aqui no ensino fundamental vai ajudar para a vida toda. A gente pensa que às vezes nos últimos anos do ensino médio, dependendo do tipo de abordagem da escola, mas no ensino fundamental já é possível fazer esse letramento informacional e ajudar nesse processo de leitura para a pesquisa. Então, esse capítulo traz diversas ferramentas, materiais e relatos de experiência para que a gente possa estimular a leitura dentro desse processo de pesquisa. Eu fiz uma
um resumo bem rapidinho desse capítulo, mas eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, aproveitar que a professora Rosana, que também é autora do capítulo, está aqui, pode responder alguma coisa, ou se está tudo bem, eu posso passar para o seguinte. Aqui tem um Vale a Pena Conhecer do capítulo. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Então, vamos lá. Tudo certo, Mariana. O próximo capítulo foi escrito pelo professor Alexandre, pelo professor Gabriel e por mim. E o nome dele é Metodologias Ativas para a Educação Científica, a Navalha de Ocã no Ensino Fundamental. Mais cedo, várias pessoas comentaram, né, que a educação científica é um processo emancipador. Nem todo mundo vai, que nem a Rosana comentou, vai seguir uma carreira acadêmica, vai seguir uma carreira em que ele tem a pesquisa e a ciência como norteadores ali da vida dele como trabalho. Mas a educação científica ajuda com que a gente tenha mais discernimento no mundo, e saiba fazer perguntas, principalmente, para questionar o conhecimento pronto que as pessoas trazem para a gente. Então, assim, essa capacidade de fazer perguntas é um fator inerente do ser humano e, principalmente ali no ensino fundamental, na educação infantil também, mas no início do ensino fundamental, a criança é muito, 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 muito ligada e estimulada por essas perguntas. Eles perguntam para a gente assim, ó, por quê? Mas onde? De onde que saiu isso? Mas por quê? Mas você me trouxe essa informação, por que você está me trazendo essa informação? Por que eu tenho que fazer isso? Essas perguntas são muito comuns na cidade. E é uma fase de descobertas. As fases de descobertas, uma fase de descobertas do mundo ali no início do ensino fundamental, e nos anos finais eles perguntam sobre a identidade, sobre a função deles no mundo, eles questionam comportamentos, questionam regras sociais. Então, assim, essa ideia de fazer perguntas no mundo mostra que eles são pequenos cientistas mesmo, que eles estão questionando o que está em volta deles. E isso a gente vai estimular ao longo do ensino fundamental. No começo, a gente tem ali no ensino fundamental, no Fundo 1, menos professores. E eles têm mais tempo com cada um dos professores. E parece que eles, assim, com as atividades, eles têm mais tempo de fazer perguntas, né? E no ensino fundamental 2, já vem diversos professores, são todos especialistas, eles não têm tanto tempo com cada um. E aí tem uma sobrecarga de informações. Mas essa sobrecarga de informações, sabe que é tão benéfica assim para eles? Porque será que eles têm tempo de fazer perguntas? Né? Será que eles podem questionar o conhecimento fixo, estabilizado que está sendo dado para eles ali na sala? Será que eles têm essa oportunidade de fazer perguntas e chegar nas próprias conclusões? Bem, o que a gente sugere nesse capítulo é usar o princípio da navalha de Ocã para fazer atividades usando metodologias ativas. O princípio da navalha de Ocã é do filósofo Guilherme de Ocã, que explica o seguinte: quanto mais simples for a explicação da realidade, provavelmente mais próxima da verdade ela será. Então, a ideia seria, diante de um problema, procurar primeiro a solução mais simples e tentar resolver pela solução mais simples. Então, quando você está diante de um problema na sua vida, por exemplo, o carro não ligou, o que você vai ver primeiro? Bem, eu coloquei a chave da maneira correta? Aí eu acho que se eu coloquei a chave da maneira correta e virei, eu posso depois verificar aquilo que não vai fazer eu sair de dentro do carro, que é mais simples, é verificar ali no painel se tem gasolina. Bem, se não tem gasolina, eu posso simplesmente ligar para alguém e pedir trazer gasolina para mim e já resolvi meu problema. Mas e se tem gasolina? Tem mais alguma luz que está acendendo no painel? Todas essas coisas eu posso resolver sem precisar sair do carro. Se eu perceber que nenhuma dessas soluções ali ajudou, eu não consigo resolver o meu problema, nenhuma das perguntas que foram respondidas vão ajudar, aí eu vou ter que sair do carro e abrir o capô, talvez chamar alguém, resolver esse problema de uma maneira um pouco mais complexa. Então, essa ideia de eliminar aquilo que é mais simples primeiro pode ser utilizada dentro de projetos para que eles perguntem e vão eliminando as hipóteses mais simples até que eles chegam na solução de alguma coisa. Isso estimula com que eles façam perguntas.
Até esse princípio da navalha de Ockham ajudou a entender a ideia de causalidade e correlação. Então, por exemplo, dentro do nosso capítulo, a gente trouxe um gráfico sobre o consumo de margarina e a taxa de divórcios no Maine. Ele mostra como que a taxa de divórcios diminuiu na mesma proporção que o consumo de margarina. Será que a taxa de divórcios causou a diminuição no consumo de margarina? Ou será que a diminuição no consumo de margarina causou uma diminuição na taxa de divórcios? Aí, o que a gente percebe depois que foi feito todo o estudo? Perceberam que essas duas variáveis, a taxa de divórcio e o consumo de margarina, elas estavam correlacionadas, mas uma não causava a outra, porque eu acho que a questão do divórcio é muito mais complexa que simplesmente a família consumir margarina ou não. Então, elas estão dentro do mesmo contexto, mas uma não causa a outra. Então, elas estão correlacionadas. Então, dentro de fazer perguntas e observar o ambiente, será que eles conseguem perceber o que causa, será que uma variável interfere na outra ou elas estão somente juntas dentro de um contexto? Então, a gente sugeriu um gráfico para mostrar aqui como que a gente pode montar uma atividade da teoria prática usando o princípio da navalha de Ockham e associando esse princípio da navalha de Ockham a alguma metodologia ativa. Então, primeiramente, o que a gente sugeriu foi identificar as bases conceituais. Então, nós vamos discriminar a disciplina ou área de conhecimento. A gente vai selecionar o elemento conceitual, o item do conteúdo programático, competência ou habilidade que a gente quer ensinar. A gente vai associar esse elemento à navalha de Ockham e vai definir uma metodologia ativa. Selecionar de todas as metodologias ativas, qual que dentro desse contexto vai ajudar mais a gente montar essa atividade. E aí, a partir disso, nós sugerimos, com o uso do storytelling, a história do animal secreto. A história do animal secreto é a seguinte. Esse gato da foto aí, que já foi mais gordinho, é o Louie. O Louie é o líder dos gatos da vizinhança. Todo dia à noite, numa vizinhança onde moram diversos gatos, esses gatinhos saem à noite e se reúnem na praça para poder combinar todas as bagunças que eles vão fazer de madrugada. E o líder dos gatos é o Louie. E aí um dia eles queriam comer. Eles queriam achar algum lugar que tivesse alguma coisa bem gostosa para eles comerem. E o Louie sugeriu, por que a gente não entra no supermercado? Aí eles entraram no supermercado, depois de discutir como que eles iam entrar, como que eles iam abrir a porta, eles conseguiram acesso ao supermercado. E aí lá dentro eles encontraram um mundo maravilhoso. Um mundo cheio de comidas. E eles resolveram então levar um salmão embora. Levar esse peixão embora para a casinha deles lá, e eles iam consumir esse peixe, iam comer esse peixe aos pouquinhos. Levaram o salmão embora e todo mundo comeu um pouquinho e dormiu. Gato faz bagunça e dorme, né, gente? E aí eles acordaram e o que tinha acontecido? O salmão tinha sumido, desaparecido. E é aí que começa a busca por qual é o animal secreto. Disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai fornecer pistas para as crianças, para que depois elas possam fazer perguntas para saber quem é o animal secreto. Então a gente fornece. Esse animal é peludo. Aí eles falam: é um macaco. Não, esse animal é peludo, mas ele tem um rabo peludo também. Mas pode ser macaco também. Tá. Então, só que esse animal é peludo, mas ele só come carne. Então pode ser um leão. Então pode ser uma onça. Pode ser isso. E eles vão levantando as hipóteses e vão derrubando as hipóteses conforme as dicas vão aparecendo e conforme eles vão observando os indícios da realidade. Então, com a técnica do storytelling, a gente
fornece um problema de Fundamental 1, anos iniciais de Fundamental 1, para que eles possam resolver esse problema fazendo perguntas e eliminando as hipóteses mais simples, mais óbvias e aquelas que não batem com os indícios que estão sendo mostrados na história. E a partir disso, a gente pode seguir para exemplos mais complexos e fazer atividades, por exemplo, até para o 9º ano, sempre usando essa mesma estrutura. Essa atividade a gente sugeriu para o ensino fundamental 1, usando a técnica do storytelling, a metodologia ativa do storytelling. E aí, além disso, dentro desse capítulo, a gente oferece mais uma atividade para o pensamento computacional e também diversas outras ferramentas e sugestão de materiais sobre a navalha de Ockham e o uso de metodologias ativas ali no fundamental. Tudo bem, gente? Esse capítulo eu encerro agora. A internet estava caindo aqui, mas já voltou. Acho que já voltou. Ninguém está... Acho que está tudo certo, né, gente? E aí, o último capítulo desse livro é como usar as redes sociais para a educação científica, a ciência conectada. E ele começa com uma pergunta. Além da gente saber, a gente já sabe que as pessoas vivem conectadas, inclusive estamos aqui, pessoas de diversos lugares, compartilhando conhecimento, compartilhando saberes, usando a tecnologia. E os nossos alunos estão sempre conectados. Na última vez que a gente conversou sobre esse capítulo, eu comentei com o professor que trouxe para mim a informação de que ele pediu uma atividade que não podia usar o celular e que eles tinham que guardar. E aí teve gente que estava até segurando estojo assim na mão durante a aula, porque tinha necessidade de segurar alguma coisa na mão. Essa semana eu fui dar aula numa turma à tarde e a internet caiu. E eles, além da internet cair, naquele prédio não pega o 3G deles. E eu perguntei para uma aluna, mas como você está se sentindo? Porque eu estou vendo que você está um pouco agitado. Ela falou assim, professora, parece que está acontecendo tanta coisa na minha vida e eu não posso participar disso, porque eu estou sem internet. Estou sem internet do campus e aqui nessa sala, nesse andar, não pega o 3G e eu quero saber o que está acontecendo. Então, assim, as pessoas estão realmente conectadas. E aí o capítulo começa com a pergunta, tem espaço para ciência na mídia digital? Aí eu vou dar um exemplo para você. Esse aqui é o Instagram da NASA. Eles têm 96,1 milhões de seguidores. No dia que eu tirei esse print, né? E no Instagram da NASA, eles fazem divulgação científica. Então, a gente percebe que se um órgão desses, um órgão como esse, consegue divulgar para a rede social, por que a gente também não pode usar essa ferramenta para fazer a divulgação? Bem, esse espaço da internet, esse cyberespaço e esse conjunto de normas e regras e comportamentos que as pessoas usam, que é a cybercultura, junto com a comunicação científica, que é a comunicação entre pesquisadores, e a divulgação científica, que é entre pesquisadores e a sociedade em geral, a gente pode, combinando os dois, ter mais visibilidade e espaço de fala para a gente trazer os saberes que são provenientes de uma pesquisa científica. Porque a gente sabe que a internet é um espaço muito bacana, ela está deixando com que a gente esteja aqui, né, compartilhando saberes, mas também existem diversos desafios ali dentro. Um deles é o desafio das fake news. Principalmente durante a pandemia, a gente percebeu diversas falas que não ajudavam nem um pouco a ciência, né? Medicamentos que a gente não devia tomar, soluções que a gente não deveria usar para poder resolver a questão da pandemia, para poder se prevenir, pessoas falando que a gente podia simplesmente sair sem máscara, enfim, diversas coisas aconteceram durante a pandemia. E aí, como que a gente vai ajudar o aluno a perceber que aquele conhecimento é discurso científico e não é simplesmente uma informação que não é correta? Eu acho que a gente pode mostrar para eles, né, o capítulo traz isso para a gente, como é construído o discurso científico. Ele vai trazer e tornar acessível a discussão e os resultados de pesquisas científicas. E uma pesquisa científica tem rigor técnico na produção do discurso, tem embasamento teórico,
tem sistematização de evidências e tem uma metodologia clara, explícita e tem uma discussão desses conhecimentos. E ele está disponível em canais, portais, sites especializados de órgãos que são reconhecidos. Então, quando chega uma informação para uma pessoa, ela pode se questionar: será que isso daqui tem rigor técnico? Será que tem erros de português? A própria escrita já indica que aquilo provavelmente não foi construído por pessoas que têm essa preocupação. Tem embasamento teórico? Né? Qual é a teoria por trás? A gente estava falando agora, né? Essas evidências foram sistematizadas? Como foram analisados esses dados? Tem metodologia clara, explícita? Então, assim, um exemplo trazer da nossa vida. Minha mãe está fazendo uma dieta e esses dias para trás, ela me mandou um reel de Instagram. E era uma informação bem absurda sobre uma coisa que as pessoas estavam indicando para ela comer, para ela consumir no período da manhã e tal. Eu falei: mas isso aí não tem embasamento científico nenhum. Vou pesquisar aqui para você e vou te mandar para você ver que não é para você comer isso. Aí eu pesquisei, olhei, achei algumas pesquisas, só que assim, não ia atingir o público, que era minha mãe, né? Ela não ia ler o discurso científico, né, ali. Então eu procurei um canal de divulgação científica que trazia as fontes desses artigos e que era reconhecido. Eu mandei para ela, falei: olha, dá uma lida aqui, assiste esse vídeo para você ver que isso daí não é legal para a gente comer. Então, essa educação para perceber o que é ciência e o que não é ciência dentro da internet é importante no ensino fundamental. As mentes estão ali muito conectadas, estão muito imersas nesse mundo, eles precisam perceber a diferença, né? E a gente, como professor, a gente pode fazer divulgação? A gente pode fazer projetos com os nossos alunos, a gente pode fazer feiras. E aí, como que a gente vai divulgar? Esse capítulo traz bem essa ideia de como divulgar. Eles ensinam como construir uma persona, que é o público-alvo, mas eles especificam todas as características de uma persona, que é a representação ideal daquela pessoa que você quer alcançar com aquela rede social. Eles trouxeram bastante conhecimento da área de marketing. E aí você vai escolher uma rede social adequada para divulgação, aí você vai divulgar o seu conteúdo de acordo com essa pessoa que você escolheu para atingir, porque aí você vai saber em qual rede social essa pessoa está. Porque você não vai atingir mais o público adolescente no Facebook, por exemplo, né? Eu não tenho mais Facebook, mas até pouco tempo atrás eu tinha. O adulto ainda está ali no Facebook, mas o adolescente já não está mais lá. Será que a gente vai conseguir encontrar esse adolescente no Facebook? Muito dificilmente. Às vezes eles têm por causa da família, mas muitos deles já não têm mais. Então, o capítulo orienta para essa escolha de rede social adequada para divulgar. Às vezes a gente precisa de 2 redes sociais para poder divulgar o nosso conteúdo. A gente quer fazer um conteúdo mais extenso, mas a gente precisa fisgar essa pessoa que está numa outra rede social, que está num conteúdo um pouco menor. Então, a gente faz o conteúdo para o YouTube, mas a gente pesca a nossa pessoa, a nossa persona, a pessoa que a gente quer atingir, lá no Twitter, por exemplo, que agora não é Twitter mais, é o X, né? Ou então a gente pesca essa pessoa com um vídeo de TikTok e que leva lá para o nosso canal de YouTube. Então, o capítulo finaliza com uma proposta de atividade, comenta ali sobre uma feira de ciências e também faz diversas sugestões de material para a gente poder fazer essa divulgação científica com os nossos projetos também. Como que a ciência tem espaço para essa divulgação. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma experiência pessoal. Eu já fiz com turmas de 9º ano, eu fiz um Instagram para compartilhar as produções textuais deles. E isso foi há um tempo, nesse ano do ensino fundamental há um tempinho, mas na época a gente tinha muita gente seguindo a gente. Hoje esse Instagram parou, porque eu saí do ensino fundamental e ele está lá parado, chama Explorando Linhas. Diminuiu o número de gente que segue, claro, porque uma rede social tem que se manter viva, mas foi um projeto em que a gente divulgou a produção deles, usando uma rede social. E não é uma ideia
mirabolante, mas às vezes a solução mais simples, né, é aquela que vai ser mais próxima da realidade deles, que foi o que eu utilizei na época. E aí, eu vou fazer como a Rosana aqui, mostrar para vocês os nossos contatos do Acontece, do Ladetec, e agradecer novamente o convite da web e o convite da Rosana, né, que está trazendo o Acontece junto com a gente aqui para a gente passar, né, o conhecimento que a gente adquiriu durante a escrita do livro, porque a gente leu muito, estudou muito e adquiriu bastante conhecimento. Muito obrigada. Eu vou abrir para as perguntas. Espero não ter ocupado tanto tempo aqui, que tem essa sessão de perguntas. Obrigada, gente. Foi ótimo, Mariana. Obrigada. Então, a gente devolve a palavra para o Matheus, para o professor Jerry aí, para concluir aí os últimos 10 minutos, né? Excelente, Rosana. Excelente, Mariana. Olha, estou encantado com o projeto de vocês, com o trabalho de vocês. É um trabalho realmente de qualidade, sabe? É um trabalho que tem teoria por trás, e isso é importantíssimo, eu falo o tempo todo. Gente, a gente precisa ter teoria, né? A gente tem que olhar e interagir e olhar de forma diferente para a sala de aula, né? Eu só tenho a agradecer, sabe, a participação de vocês aqui, a generosidade de vocês em poder estar aqui compartilhando esses saberes aí, né, com a gente. Então, obrigado, parabéns, Rosana, parabéns, Mariana. Eu passo a palavra agora para Matheus. Aí tem a chave de palavras aí, né, a nuvem de palavras, né? Eu acho interessante essa nuvem de palavras. Vamos um pouco para finalizar. Vamos botar Matheus para falar, depois a gente faz e encerra com a nuvem de palavras. Matheus? Estou aqui. Dê uma palavrinha aí final para professoras aí. Eu estou aqui agora numa área externa, gente, que encanto, viu? Que momento fantástico esse que nós tivemos, com tanta informação, com tanto conteúdo relevante. Professora Rosana, professora Mariana, como foi bom poder ouvi-las nessa manhã. Ficamos, assim, realmente encantados com essas falas e com essas colocações apresentadas. Eu faço das palavras do professor Jerry as minhas palavras, considerando que realmente nós precisamos estar muito bem fundamentados, com uma teoria consistente para que a nossa prática ela possa ser cada vez mais significante para os nossos alunos, para com o nosso público. Professor, eu devolvo então a palavra para você e aproveita e já faz um convite aí para que na próxima semana possamos estar juntos novamente no mesmo horário, aqui nesse mesmo link. Com certeza, Matheus, eu acho importantíssimo, né? A gente vai procurar divulgar mais também, né? Tem muita gente do grupo que não estava aqui, não pode perder um momento desse, sabe? O Natan trabalha com tecnologias, né? Não está aqui, precisa estar. E outros alunos aí, né, do grupo. Mas é isso. Querem explorar a nuvem de palavras aí, Rosana? Vamos sim. O professor Roberto levantou a mão, acho que é professor, né? Quando ele entrou, vocês falaram, professor Roberto. Fica à vontade, professor. Bom dia para vocês. Bom dia. Como dito, meu nome é Roberto Almeida. Quero agradecer a Matheus, que é meu colega de escola aqui na cidade de Eunápolis, na Bahia, por ter me convidado, mandado o link. Eu também sou pedagogo no Instituto Federal da Bahia, aqui o IFBA. E eu fico muito feliz por estar participando desse encontro. Parabéns a vocês pelo trabalho extraordinário. E estou terminando, aliás, já fiz todo o processo, já concluí o meu mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, do programa Prof. EPT, e minha pesquisa foi Educar pela Pesquisa, com base em Pedro Demo, né, e buscando aí uma combinação com o nosso conceito na educação profissional, que é a pesquisa como princípio, né, educativo, como princípio pedagógico. E o meu trabalho foi justamente uma pesquisa em cima de um componente curricular que temos aqui em nosso campus, chamado PPA, que é Prática Profissional Articuladora.
e como essa prática profissional articuladora, ela dialoga com a pesquisa, com o incentivo à pesquisa por parte dos alunos do nosso ensino integrado. Então, esses encontros de vocês, promovidos junto com vocês, tem proporcionado até uma visão mais ampla do meu trabalho e como eu devo continuar, né? Porque eu acredito nessa questão do papel do professor em sala de aula como o principal instigador da pesquisa, não apenas como um propagador de aulas, de exposições teóricas e tudo mais, mas aquele incentivo, desde a educação infantil até a pós-graduação, para a pesquisa, né? Então, esse é o que eu acredito, é isso que eu divulgo também no meu trabalho e busco praticar na escola que eu trabalho junto com o Matheus, na escola confessional, aqui em Eunápolis, né, como professor, e além de pedagogo no Instituto Federal. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, que para mim está sendo uma oportunidade riquíssima. Muito obrigado. Que alegria, professor Roberto. Obrigada pela sua fala, sua contribuição. Faça contato conosco, que a gente tem publicações na área de EPT, né? Como estamos na realidade dos institutos federais, que bom. A gente tem trabalhos aí nesse princípio da pesquisa como princípio educativo. Então, para quem é mestrado, é um campo muito profícuo e tem muito trabalho a se fazer. Então, força e ir em frente. E vamos trocar mais coisas aí, né? Eu ia falar que estou ansioso para chegar à parte aí dos livros sobre o ensino médio. Semana que vem. Pra gente, isso. Aí vamos combinar, porque eu também sou coordenador no meu campus do Departamento Pedagógico e de Assistência ao Estudante. Então, a gente está sempre trabalhando com as questões de formação dos professores e temos muito interesse nesse contato. Vamos conversar, tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos. Esteja conosco na próxima e na seguinte. Sim. Inclusive, na semana que vem, o professor Gustavo estará conosco, que é organizador da obra do ensino médio. Ele tem 2 capítulos e ele é da área de tecnologias. A gente brinca que o Gustavo é o cara de exatas mais de humanas que a gente conhece. Que bom. Quando eu cheguei ao Instituto Federal, há 13 anos, ele foi a primeira pessoa da área técnica que me abriu portas, que falou, olha, me conte mais, né? Vamos fazer intersecções, vamos trabalhar com linguagem e tecnologia. Então, graças a ele, a gente abriu essa portinha de trabalho interdisciplinar aqui no Instituto Federal. Ele é um grande parceiro nosso e é muito legal trazer o ponto de vista dele. Ele estará conosco na próxima semana também fazendo uma participação. Que bom, obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Então, terminando ali com as palavras da nuvem, né? Quando eu mostrei a nuvem antes da fala da Mariana, nós tínhamos 39 participações, agora nós já temos 51. Apareceu ali no centro a palavra educação, junto com encantamento e mudança. Apareceu a palavra teoria ali, ó, desaguando da mudança, da importância, né, que a gente acabou de atestar, né, de se ter uma teoria por trás das práticas. E praxis, perguntas, curiosidade, conceito, educadores. Tem ali as palavras da teoria piagetiana, né, que é objeto de estudo aí do grupo de vocês. E muito bom. Então, é isso, gente. Devolvo a palavra para vocês aí, para vocês encerrarem e darem tchau. Ok. Matheus, pode fazer o encerramento. Não sei se dá para tirar uma foto, mas alguém consegue abrir a câmera, que aí a gente deixa a nuvem e deixa as carinhas. O que vocês acham? Para a gente registrar esse primeiro encontro, não fica bom? Vamos tirar uma foto. Se puder abrir a câmera, a gente agradece, quem conseguir. Aí. Rosana, se você puder fazer esse print. Vou fazer e te mando, ó. Então, sorri. 1, 2, 3 e... Muito bom. Obrigada, pessoal. Que delícia de manhã aí de compartilhamento de saberes. Gente, mais uma vez, viu? Muito obrigado pela presença e participação de todos e todas. Aguardamos, então, com muita ansiedade, o próximo encontro, na próxima semana, nesse mesmo link, no mesmo horário, às 10 horas, para mais um momento de partilha de conhecimentos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, então. Beijo aí para todo mundo. Até mais. Obrigada, gente.